Preciso de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Preciso de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Preciso de Jesus, domina do meu ser, em santa retidão, ensina-me a viver. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Preciso de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Preciso de Jesus, do sol dos altos céus. Ó, guarda-me, Senhor, meu Salvador e Deus. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com o lema para essa semana, que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 15. Jesus Cristo disse: a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nós conhecemos bem esta parábola, onde Jesus fala do semeador que semeia em vários lugares, e depois ele compara isso com a nossa vida. E ele diz aqui que a semente que cai em boa terra são as pessoas que ouvem de bom grado, com o coração reto, que retém a palavra de Deus, e estes sim são os que frutificam, ou seja, aqueles que ficam com os pensamentos em Deus, na sua palavra, que meditam nela dia e noite. Com essa palavra eu quero saudar a todos. Nós iniciamos nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor amado, te agradecemos porque tu lanças a tua semente, que é a tua palavra, e lança ela para todos, para que todos possam chegar à fé em ti e andarem nos teus caminhos, tendo esperança para uma vida eterna. Clamamos, Senhor, que nos ajude logo mais na leitura, na interpretação da tua palavra, para que a absorvamos da melhor forma possível e a coloquemos em prática em nossas vidas.
Nos perdoe pelas inúmeras vezes em que não damos atenção, não damos bola para o Teu Evangelho e assim priorizamos muito mais as coisas deste mundo do que a Tua Palavra. Perdoe-nos por isso e fortaleça-nos na fé e na esperança. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. O texto indicado para hoje, irmãos, se encontra em Romanos capítulo 7, os versículos 15 ao 25. Diz o seguinte: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Até aqui essa palavra. Queridos, eu trouxe aqui um espelho. O que nós enxergamos quando nos olhamos num espelho? Ele reflete nossa imagem, não é mesmo? Quem somos? E esse texto de hoje, que aponta para a lei de Deus, ele fala de algo muito parecido. Ele relata bem o que a lei de Deus faz, o que são os mandamentos para nós. A lei de Deus, os mandamentos de Deus são como um espelho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a lei de Deus, nós percebemos quem realmente nós somos: pecadores. Essa é uma realidade incontestável de cada ser humano. Antes de conhecermos a Cristo, de o aceitarmos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos dominados pelo pecado. Mas alguém poderia dizer: tá, mas e depois que eu já cheguei à fé, que eu já me arrependi, que eu me entreguei a Cristo? Mesmo assim, não deixamos de ser pecadores. Vivemos uma tensão, uma divisão dentro de nós. Paulo vai falar disso também em Gálatas, quando ele disse: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5, versículo 17. Nós não conseguimos fugir disso. Existe uma batalha entre nós que cremos em Cristo. Por um lado, o desejo de obedecer a Deus, e por outro, o desejo de se entregar aos próprios desejos e pensamentos. Depois que nos arrependemos, chegamos à fé, inicia-se um processo de crescimento, de amadurecimento em nós, que podemos chamar de santificação. Uma coisa deve estar bem clara para nós: em Cristo, nós estamos sim libertos da culpa do pecado,
do castigo do pecado, mas nós não estamos livres da presença do pecado. Temos que lidar com isso até a volta de Cristo. E é uma luta contínua até o fim. Mas Paulo sabe que, embora o pecado ainda o acompanhe em sua vida, em sua nova identidade em Cristo, o permanecer nessa nova identidade resultará em vitória no final. Mesmo quando desobedecemos os ensinamentos do Senhor, o Espírito Santo nos mostra a boa vontade de Deus para nossas vidas através da lei, dos mandamentos. É importante lembrarmos que antes de conhecermos a Cristo, de nos entregarmos a Ele de todo o coração, não temos noção do pecado, do seu estrago em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo e passamos a viver com Ele, é que percebemos o quão danoso o pecado é. Sendo assim, quando entendemos a lei de Deus, é que percebemos o pecado e a sua consequência, que é a morte eterna. Se quando lemos a lei, os mandamentos, ainda assim achamos que podemos cumpri-los, então nós não os entendemos. E isso nos torna arrogantes, porque nós vamos nos achar superiores aos outros, e é o que o apóstolo João afirma em sua primeira carta. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo, como cristão, lutava contra a sua natureza. Ele também tinha desejos pecaminosos, mas sabia que eram errados, que lhe trariam consequências ruins e destrutivas. E sabia ainda mais que esses desejos eram contra a vontade do Senhor. Ele tentava lutar contra o pecado, mas inevitavelmente falhava. Não é assim conosco? Mesmo como cristão, Paulo não conseguia vencer o pecado por suas próprias forças. Enquanto a sua velha natureza se rebelava contra Deus, a nova natureza se alegrava na verdade de Deus. Mas percebemos que Paulo abominava a sua natureza pecaminosa. Ele desejava que esse corpo corrompido pelo pecado morresse. Penso que também é por isso que ele afirma em Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Que conflito terrível! Nós somos pecadores, caídos e presos ao pecado, mas também somos nova criação de Deus em Cristo Jesus. Somos justificados em Cristo Jesus. E por isso também temos o desejo de servi-lo e adorá-lo. Mas o apóstolo não se entregava ao pecado, nem tampouco desistiu. Ele se fiou em Cristo, ele confiou em Cristo. Quando de fato nos entregamos a Cristo, nosso Senhor, vamos sendo transformados diariamente, ou seja, nós vamos sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus. E com o passar do tempo vamos nos tornando cada vez mais firmes, constantes. A mansidão, a paciência vão tomando conta do nosso ser, nos afastando gradativamente da avareza, do ódio, da inveja, da soberba, do orgulho. Embora pequemos diariamente, se nos arrependemos sinceramente, Cristo nos perdoa e nos restaura. É o que João também afirma na sua primeira carta.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. O arrependimento na vida do cristão deve ser constante, diário. O arrependimento traz refrigério. Como o apóstolo João escreveu em Atos, ou melhor, como o apóstolo Lucas escreveu em Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por outro lado, se nós vivemos sem lutar, se nos entregarmos ao pecado, seguindo os nossos próprios desejos, não oferecendo nenhuma resistência, acabaremos muito mal. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, versículo 5. Mas interessante nós pensarmos aqui que não é importante a gente ficar pensando no pecado, nos meus problemas, porque isso vai fazer com que a gente fique com esses pensamentos na cabeça, mas que a gente pense cada vez mais em Cristo, que a gente olhe cada vez mais para Ele, não para nós, não para a nossa força, para aquilo que a gente tem que fazer ou não fazer para não cair. O mundo, queridos irmãos, nos impõe a morte e a perdição. Esse é o resultado se nos entregarmos às próprias paixões. E é bem fácil praticar o mal e nos perdermos do Senhor. Desse conflito surge uma coisa bem clara e que Lutero cunhou da seguinte forma: nós somos simultaneamente, ao mesmo tempo, pecadores em nós mesmos e justos por causa de Cristo, em Cristo, pois servimos ao mesmo tempo a lei de Deus e a lei do pecado. Quem teme ao Senhor é ao mesmo tempo pecador e justo. É justo porque crê em Cristo, quem nos justifica e nos reveste com o seu Espírito Santo, mas pecador porque não cumpre a lei e não vive sem desejos pecaminosos. Somos como pessoas doentes que vivem sob os cuidados do médico, ou seja, estamos em via de sermos curados. Porém, sabemos muito bem que se nós formos ao médico e não seguirmos suas orientações, o tratamento não terá nenhuma eficácia. E aqui, queridos, eu me lembrei de antigamente daquilo que se chamava de médico de família. Ele atendia os pacientes em suas casas. Ele não só medicava as pessoas, mas ele era amigo das pessoas. Ele convivia com as pessoas, participava da vida da família. Conhecia a família de perto, fazia refeições na casa da família. E nesse sentido, Jesus quer fazer parte da nossa vida, da nossa família. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Então, queridos irmãos, aproximemo-nos do médico dos médicos. Deixemos que ele entre em nosso lar, que ele conviva conosco, com a nossa família, a cada momento de nossas vidas. Sigamos suas orientações para que nos mantenhamos juntos dele e assim sejamos
santificados e transformados cada vez mais à sua imagem e semelhança. Deixemos que Ele nos mostre o caminho, que Ele nos fortaleça diante das nossas inconstâncias. Que assim seja. O desafio para essa semana é ler os textos bíblicos diários e se perguntar que diagnóstico que esse texto faz para mim, para minha vida, e se arrepender voltando-se sempre para o Senhor e para a sua palavra. Que assim seja, queridos irmãos. Convido a orarmos ainda. Senhor, obrigado por cuidar de cada um de nós, por vir ao nosso encontro, por fazer morada em nossos corações através do Teu Espírito Santo. E assim, Senhor, nos ajudar para que não nos percamos em nossa natureza pecaminosa. Dê-nos força e ajuda-nos, Senhor, a nos alegrarmos cada vez mais com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para que assim sejamos santificados, dia após dia, pelo Teu Espírito Santo. Guarde cada um que está ouvindo esta pregação. Guarde também as pessoas que estão enfermas, que estão abatidas, que estão presas injustamente. Que a Tua bondosa mão esteja sobre cada um, dando alívio, dando esperança e restaurando vidas e lares. Tudo isso nós clamamos a Ti, e aquilo que não conseguimos lembrar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre ti, te oriente, que Ele te guarde e te proteja. Amém. Mundo mal, e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. E assim, foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. E assim, foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou.